Uala, povo! Tudo bem com vocês? Bora nós para a primeira live de 2024. Primeiro você na sua agenda de 2024. Muito bom ter vocês por aqui. E vamos aguardar a chegada da nossa convidada Mega Power Plus Blaster especial, que é a professora Andressa Semionato. Meu filhão Rafael Dias aparecendo por aqui, seja muito bem-vindo. Olha a nossa convidada chegando aí, gente. A tela conosco. Olá! Ah, olá, Boa Andressa, noite! tudo bem? Tudo Como é que jóia você e está, minha você, amiga? professor? O maior sorriso do Wellness Nacional está Uh! diante de vocês. Como Obrigada, estão as obrigada. coisas por aí? Tudo bem? Maravilha, muito calor aqui na Muito minha terra. Menino, nós estamos muito calor, derretendo, ó. verdade. Não, tá assim, está calor, né? Mas isso tem a ver com mudanças climáticas, falta de respeito pela natureza, um monte de problema que, se Deus quiser, um dia a gente vai se conscientizar e as coisas vão melhorar. As pessoas Falando de... melhorarão as atitudes coletivas, né? E a gente vai conseguir viver num mundo melhor. Exatamente. A gente está precisando dessa coisa do pensar coletivo. Sim. Durante muito tempo a gente ficou nesse papo aí de cada um por si, Deus por todos, mas Deus ficou cansado de tanto contarem com ele. Agora ele está jogando a bola de volta para a gente. Vamos lá, eu estou aqui, mas vamos nos ajudar, por favor. Já falei isso há muito tempo atrás, e no caso, o Papai do Céu já falou isso há muito tempo atrás, e só quando a gente começar a ter um olhar, não é nem um olhar, mas uma atitude coletiva, que a gente realmente vai andar para frente como sociedade, como gente, como tudo. Bom, vamos lá, professor. Exatamente isso. Professor, ó, primeiro, gratidão gigante por você ter aceitado o convite. Pera que eu estou aqui numa escuridão, só que eu não estou entendendo por que tão escuro. Mas deixa eu ver se eu consigo me ajeitar aqui, ou para melhorar um cadinho esse breu. Ah, acho que agora foi. Beleza. E aí, professora, gratidão gigante por você ter aceitado o nosso convite. E nós estamos aqui hoje por causa desse livro aqui, ó. Não sei se você já conhece o Outlive, que é A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor. Aí eu tenho um grande amigo, mestre Marcelo Costa, que me provocou. Professor, você tem que ler e passar para a gente quais são as coisas que estão acontecendo aí nesse livro e tal. Aí eu falei, gente, olha só, grande ideia. Ó, Carol Vicari aí. Carol, tudo bem com você, Carol? Nossa amiga lá do Bem-Estar Brasil 2023. Aliás, gente, se prepare que abril desse ano tem de novo. Estaremos todos lá, se Deus quiser. E aí, Andressa, o Peter Attia, que é o autor do Outlive, ele diz o seguinte, que, primeiro, uma coisa muito bacana que ele fala, boa para a gente, da educação física, né? Que o exercício físico é o mais poderoso medicamento para aumentar a longevidade. Então, nós temos um poder sensacional na mão e por isso que a gente deve utilizá-lo da melhor forma possível. Como eu sei que você é uma dessas pessoas que usa esse poder com toda a sua força para ajudar pessoas, que bom que esse projeto está começando em 2024 com você, com o seu sorriso, com essa energia boa. E aí ele fala que existem quatro, ele chama de quatro cavaleiros. São os quatro maiores inimigos da longevidade saudável. Dentre eles, a gente está com câncer. E aí, minha amiga, como você é a pessoa, uma das. Depois que eu te conheci, eu vi que existem outros colegas da área que estão fazendo bons trabalhos, como o Isaac, que você falou que é seu amigo, inclusive, vai participar de um evento aí bacana. Então, vamos lá. Primeiro, deixa você se apresentar para as pessoas, depois a gente começa com as perguntas. Primeira pergunta aqui do Você na Sua Agenda é sempre essa. Quem é Andressa Semionato? Eu sou uma mulher bem-humorada, com vontade de viver e com vontade de mostrar para as outras pessoas que receberam um diagnóstico que talvez atrase um pouco a vida delas, que elas não precisam se preocupar com isso, que elas podem continuar vivendo, né? Então, a ideia é deixar para as pessoas essa coisa que eu tenho de energia sobrando, sabe? Então, eu sou uma mulher de alta energia, com muito humor e a fim de ajudar o máximo de pessoas que eu puder ajudar para transformar as próprias vidas com atividade física e isso impactar
uma melhor qualidade de vida e longevidade. Eu acho que eu sou um veículo mesmo que Deus usou para essas situações, né? Para esses casos aí. Então, eu sou professora de educação física, formada há uns bons anos. Não vou nem falar aqui, porque senão denuncia a idade. Não precisa Mas entregar nada para ninguém. não, hoje não, né? Hoje não. Mas eu tô na ONCO há uns 6 anos. Então, eu venho fazendo um trabalho junto com essa população há algum tempo. Já atendi bastante gente. Tem um diferencial muito grande da maioria dos profissionais, que foi o envolvimento na área da clínica médica mesmo. Então, eu trabalhei dentro de hospital, lidando com esses pacientes assim que recebem o diagnóstico, que é o pior momento. É realmente aquela coisa de, e agora eu tenho quanto tempo de vida? É a primeira pergunta que o paciente devolve ao médico, né? Olha, você está com câncer. Ah, tá bom, doutor, quanto tempo de vida eu tenho? E aí a resposta é sempre a mesma. Quanto tempo Deus quiser. Não depende da gente, não depende só de você. A gente agora vai fazer um tratamento que você vai precisar tomar algumas atitudes, vai ter que mudar alguns comportamentos, alguns hábitos de doença, para deixar o seu corpo mais saudável e enfrentar um diagnóstico de doença, onde lá no fundo você vai conseguir sua saúde de volta. Demora um tempo, é uma jornada difícil, mas ela normalmente é bem um resultado muito bom. Ela traz bons resultados no final mesmo. Então é isso. Caramba, que sorte nossa termos você à frente desse projeto. Andressa, eu vou dar uma mudada no protocolo. Você começou de forma tão impactante. Vamos fazer uma história aqui, vamos fazer um storytelling, né, baseado na sua experiência profissional. Esse momento aí que você falou, quando é que... Vamos imaginar uma pessoa hipotética, você atende só mulheres ou homens também? Não, todo mundo. Todo mundo. Vamos imaginar um dos pacientes, tá? Traz aí na sua imagem uma situação esse momento. A pessoa foi diagnosticada com câncer, aí ela já teve essa resposta do médico, e aí como é que ela entra em contato com você? É o médico que orienta ela a te procurar, ou como é que a pessoa chega até você? Olha, pode ser das duas formas, né? Ou o médico orienta, tem parcerias com alguns médicos aqui, ou a própria pessoa vai buscar na internet algumas soluções, algumas alternativas e acaba encontrando o meu perfil. Se a gente levar em consideração esse aspecto profissional. Agora, o que a gente tem que pensar em relação ao macro mesmo, a prática de exercícios? A pessoa que tem o diagnóstico de câncer, muito provavelmente ela já vem do histórico sedentário. Porque a gente sabe que o sedentarismo é um indicador para essa doença. Então, é uma pessoa que nunca praticou atividade física, ou que praticou um pouco e depois voltou e parou há 4 anos, daí volta, que não tem aquela constância na prática de exercícios. Então, ela recebe o diagnóstico, ela realmente não sabe o que ela pode fazer. Né? Se a gente estiver pensando nessa pessoa mais sedentária, que nunca fez nada, que tende a ser um indivíduo mais velho, né? Ele sempre vem com essa coisa, Andressa, mas o que eu posso fazer agora? Eu posso me mexer? Eu tenho que ficar deitado o tempo todo? Depois da quimioterapia, eu posso levantar e fazer almoço? Eu posso buscar meu neto na escola? Eu posso dirigir? Né? E tudo isso está relacionado ao movimento, certo? Então, essas sugestões, essas dúvidas, a gente, enquanto profissional da área, vai sanar desses pacientes. Mas a gente tem um outro cenário também, da galera mais jovem que recebe o diagnóstico, que é a nossa galera, Ângela. É o pessoal que está na academia, é o pessoal que está na corrida de rua, é o pessoal do crossfit, o pessoal, sei lá, que está numa vida esportiva, numa vida ativa, normal, e de repente recebe esse diagnóstico. E ele também tem a mesma dúvida. Só que você percebe que o contexto é outro? Andressa, o que eu posso continuar fazendo? Né? Então, a nossa prescrição ela vai ser muito individualizada e diferenciada a partir da experiência que esse paciente tem com a atividade física. Se ela for nenhuma, no caso desses pacientes que vêm de históricos sedentários, a gente vai por um caminho. Se ela vir da pessoa que já tem uma atividade, que já tem experiência, que só quer agora adaptar alguns movimentos, algumas modalidades, a gente vai por outro caminho.
Eu confesso que a segunda opção, o paciente que se enquadra no segundo contexto, aquele que tem atividade física, que já está experiente com a prática, que já tem o organismo totalmente adaptado com todos os estímulos que relacionam à atividade física, estímulo de força, estímulo aeróbico, alongamento, flexibilidade, enfim. Esse é muito mais fácil da gente intervir e dele colher os benefícios que a atividade física proporciona para o tratamento, que é a redução nos efeitos colaterais. O exercício é realmente um remédio, que ele não vai poder deixar de tomar, certo? Certo. O outro público, a gente vai introduzir o remedinho devagar. Homeopatia, vai ser meio homeopático o Doses processo. homeopáticas. Tá. Mas olha só, e esse grupo, assim, o Você na Sua Agenda é principalmente para as pessoas, para a população em geral, tá? Os profissionais, obviamente, estão aqui, a gente tem vários colegas de educação física, estudantes de educação física, mas a minha preocupação com Você na Sua Agenda é ajudar a pessoa em casa, é a pessoa que não tem essa informação, tá? Porque essa ideia da atividade física, do exercício, ser positivo para o tratamento do câncer, ele é recente. Então, a gente levou muito tempo, pelo contrário, sendo contraindicado. Porque durante uma quimioterapia, por exemplo, a pessoa fica cansada, debilitada, você tem uma queda brusca da imunidade por conta do quão forte é a medicação. Como é que é isso que eu queria contar essa história aqui, para que as pessoas que não, do primeiro perfil que você falou, essas pessoas do primeiro perfil, entendam o quanto o exercício efetivamente pode ajudá-las também. Porque eu imagino que nesse momento, além do medo de morrer, além do medo do desconhecido, né, de caramba, será que eu posso? Isso que você falou, será que eu posso andar? Será que eu posso dirigir? Posso ir no mercado, pegar meu filho na escola? São essas dúvidas que eu gostaria que você ajudasse a gente a resolver na cabeça dessas pessoas. É claro que a gente parece que o câncer é um negócio gigante em termos de sintoma, em termos de gravidade, do quanto cada pessoa, cada organismo vai receber essa doença. Mas, de um modo geral, eu queria que você contasse para a gente isso. A pessoa chegou para você, esse perfil 1, chegou para você, nunca treinou, nunca fez nada para ninguém, e agora, como eu faço? Conta para a gente aí, por favor. Eu acho que o primeiro apelo olha só, todo comportamento que você teve até hoje, o câncer é uma doença multifatorial, né? Então, um comportamento sedentário, um comportamento com uma alimentação inadequada, um comportamento de estresse, ou de baixa espiritualidade, ou de muita demanda emocional não resolvida. Enfim, o câncer tem N situações para acontecer, todas juntas e misturadas, inclusive, que nos levam ao diagnóstico. Esse paciente ele vem com um comportamento que trouxe ele para esse diagnóstico. Então, a principal ideia o exercício vai ser a única alternativa não farmacológica, barata, fácil, gratuita, imediata, que vai começar a mudar este comportamento que te trouxe aqui. Ele que vai começar a mostrar para você que você precisa mudar os hábitos para se livrar dessa doença que te trouxe aqui. Então, comece com pequenas ações. O seu sistema já é capaz de reconhecer, o seu organismo já é capaz de reconhecer essa mudança, e aí ele vai trabalhar ao seu favor e contra o câncer. Eu preciso que você movimente o braço, movimente as pernas. O exercício tem as liberações hormonais, se a gente olhar pelo ponto de vista fisiológico, né? Essas liberações também vão fazer diferença em ansiedade, depressão, paciência, qualidade de sono, redução do apetite ou aumento do apetite, dependendo de cada situação, de cada diagnóstico. O exercício ele sempre vai ser a melhor ferramenta, porque ele é a ação, ele é a mudança, ele é na hora. Ele não tem como a pessoa falar, não, eu não quero levantar o braço. Só que isso daqui já é um movimento, isso aqui já é uma ação, isso aqui já gera uma mudança no sistema. Né? O que a gente tem que falar para esse paciente é que agora, para ele observar essa mudança, esse impacto no próprio organismo, ele precisa tomar essa dose homeopática de movimento todos os dias. Bem pouquinho.
aos poucos a gente aumenta a dose, mas que ele precisa ser constante na prática, nos movimentos, nas ações de mudança, para ele se ver cada vez mais longe desse diagnóstico. Entende? Entendi. E aí, voltando, eu vou sempre voltar para a sua experiência, porque ela é muito rica. Como é que é qual a percepção das pessoas para isso, para essa orientação? Elas, elas têm dificuldade de mudar, porque, assim, embora a gente saiba que eu costumo chamar de susto, né? Susto, eu pego as letras do susto e falo assim, situação urgente sem tempo para a organização. Esse, para mim, é o susto. E aí a pessoa tomou o susto do diagnóstico com câncer. O cara foi levando a vida, tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não com a vida, comportamento sedentário, é o mais ao contrário, né? Movimento nunca, alimento sobrenatural, inteligência emocional em desequilíbrio e sono insuficiente. Aí ele fez isso a vida toda. Aí toma essa pancada. Como é que o cara sai do 0 a 100? Como é que é esse processo com ele? É lento? Qual é a percepção que você tem do tempo de mudança das pessoas, mesmo tomando esse susto? A maioria acha extremamente incoerente. Né? Eu acho que eu já peguei vários tipos de pacientes, tá? Mas a maioria fala assim: imagina, eu nunca fiz nada, agora que eu tô com câncer, eu vou ter que fazer? Você tá louca? Não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nada. Só que daí a gente tem uma equipe médica que, quando é de qualidade, quando o médico está ali acompanhando aquele paciente, está querendo realmente que tudo melhore, ele vai sugerir. E se o médico sugeriu, na sociedade médico-centrada que vivemos, é mais fácil do paciente acatar. Tá? Então, o profissional da saúde, que não é médico, ainda sofre um pouco dentro das prescrições, dentro das orientações, porque ainda o pessoal não sente a confiança 100% no profissional da saúde, tá? Que não é médico, não seja médico. Bom, aí tem o segundo ponto, da galera que quer a mudança total, da galera hardcore, né? Olha, nossa, cheguei até aqui assim? Não, agora eu vou mudar, agora tudo eu vou fazer diferente, o que eu tenho que comer? Quando eu começo? Andressa, vamos! E agora, né, que é a galera do desespero que realmente quer mudar naquela hora que foi a virada de chave o diagnóstico, né? E aí a gente tem, Ângelo, algumas fases do comportamento que a gente enquadra esse paciente. Então, pré-contemplação, contemplação, é uma coisa mais da psicologia, que é comportamental, que a gente vem com esse paciente para saber que tipo de comunicação nós vamos ter, a fim de que ele adira à prática de exercícios. Tá? Então, eu vou ter essa pessoa que já está mais ali com o pé para se exercitar, e vou ter aquela que eu vou precisar realmente começar desse movimento aqui, ó. Você vai levantar o seu dedo direito e vai dobrar o seu dedo direito 10 vezes por dia. Para ela ter noção. Pode falar. Entendi. Não, caramba, é muito bom conversar com você. Olha só, você trouxe um outro dado importante, que são as fases da aderência à prática do exercício físico, né? As etapas para aderência. Então, a fase 01 ou a fase 0, né, que é a pré-contemplação, não tenho a menor vontade de fazer atividade física com você, Andressa. Que você faz com esse povo, além de dar uma boa surra? Não, brincadeira. Quais são as estratégias que você usa com alguém que está na pré-contemplação, por exemplo? A gente identifica que é a maioria das pessoas. A gente identifica a barreira. Né? O que de fato está te fazendo não acreditar que a prática de exercício é uma possibilidade agora? É o diagnóstico em si? É a falta de apoio familiar? É a sua negação ainda em relação ao processo? Você acha que já morreu? O que é? Né? Você tem vergonha de usar essa roupa? Você vai ficar careca e aí não quer ir para academia de touca ou careca? Enfim, você não quer contar para seus familiares? Tem uma série. Eu tenho, acho que um compêndio com umas, sei lá, 35 barreiras que o paciente oncológico né? Usa ali de barreira para não fazer exercício. Então, a gente sempre... Esse conhecimento traz para a gente um pouco de tranquilidade na hora de abordar, porque na hora a gente sabe o que fazer. Essas barreiras são do time da pré-contemplação, é isso? Sim.
Não, daqueles não é da pré-contemplação, não. Porque quem pré-contempla, ele já está meio ali com o pé, né? Ele já pensou em algum momento fazer. Ah, eu acho que eu, sei lá, talvez um dia, né? É É, alguém que já passou pela cabeça dele. certo. O problema é aquele cara que nunca passou mesmo, Nunca fez. Perfeito, perfeito. que não sabe a finalidade de nada mesmo. Porque as Bom, barreiras, Ângelo, para a gente que é da área, é até difícil reconhecer e pensar nisso, né? Porque pra gente é tão óbvio, pra gente é tão. Imagina, gente, como se alguém vive uma vida sem treinar todo dia, sem fazer qualquer coisa todo dia, sem se movimentar. Pra gente é muito absurdo quem não faz isso que a gente faz. Mas para as pessoas, não, elas têm 1 milhão de atribuições na vida e o exercício nunca foi uma prioridade a ponto delas realmente não pensarem como isso acontece. A ponto delas não pensarem nem o que é exercício, né? Não, mas sei lá, a minha vizinha faz. Mas o que ela faz? Ah, não sei, ela anda lá na praça, né? é Então, isso. É, e é interessante, assim, é um fato, é, é uma coisa que eu aprendi com os meus alunos do ensino médio. Se faz sentir, faz sentido. Eles não têm essa percepção. Pessoa que nunca fez, eles têm todo o mundo, todo o resto é prioridade. Exercício físico nunca foi, né? E é importante a gente ter o profissional de educação física nesse momento ter a real empatia com esse sujeito. Que é a empatia no caso? Não é só se colocar no lugar dele, é pensar como ele, é entender isso, né? É ter uma escuta ativa e falar, cara, é verdade, não é prioridade para ele. Então, como é que eu posso transformar isso em prioridade? E aí, à medida que você tem o diagnóstico é um dado, né, somado às pesquisas que mostram o quanto o exercício hoje contribui para esse processo de tratamento e pode transformar o exercício em prioridade para ele também. É assim exatamente. que vocês conseguem trabalhar? É assim, nessa linha de trabalho? Sim, na verdade, a gente começa a sugerir meio que a rodo, assim, sem o paciente ter muita consciência. A gente fala, olha, faz isso. E aí depois a gente começa a abordar. Olha, você fez aquilo que eu pedi? Ah, fiz. E como é que você se sentiu depois? Aí não tem como não se sentir melhor. Entendeu? Ele sempre vem com uma. Não, eu acho que eu me senti bem, eu percebi que fiquei mais leve. A minha cabeça ficou pelo menos por 2 minutos, em outra coisa que não fosse a doença. Aí você já olha e fala, poxa, beleza. 2 minutos eu consegui livrar ela de todo aquele cenário de doença, de remédio e de efeito colateral e de médico, né? Porque no fundo, Ângelo, ninguém quer, ninguém gosta. E aí, tudo que faz esse paciente sair daquela referência que virou a vida dele agora, de doença, de tristeza e de morte, né, de proximidade com a morte, ele quer se ver longe daquilo. Entende? Ah, Então, ele tende, depois da experiência, por isso que eu falo, a gente tem que ser muito cauteloso e assim, olha, vamos fazer um, não subestime o poder do você vai fazer desse movimento hoje, amanhã você vai fazer dois, dois. E parece bobinho para nós, que estamos ali na área, descendo com agachamento, 50 quilos de cada lado, supino, né? A gente faz isso faz 1000 anos, para a gente estar no DNA. Mas tem gente que nunca vai fazer um supino na vida. Tem gente que eu peço para experimentar a modalidade, né? Ó, você não gostou desse? Vamos tentar uma dança? Entra online aqui comigo, 10 minutos, eu vou te dar 2 passinhos de aeróbico. Vamos ver o que você acha. Como você se sentiu? Ah, me senti bem. Ah, legal. Vamos fazer então um alongamento, agora uma respiração com movimento, ó. Puxa o ar, coloca os braços para cima, solta o ar, braços para baixo. A gente sabe que o movimento de colocar o braço para cima e o braço para baixo vai gastar 0 caloria, mas a respiração vai ajudar. E aí essa pessoa se vê mais calma, se vê mais tranquila, consegue ter um pouco de clareza do que pode fazer, porque é assim que é. E aí, a hora que a gente dá esse momento para ela, coloca ela para realmente se importar, né? Percebê-la. Né? Porque o exercício é isso. O exercício não adianta a gente fazer por fazer, a gente percebe aquilo. A hora que a gente coloca ela nesse ponto de autopercepção, ela fala, porra, isso é legal. Aí fica mais fácil da gente progredir a prática, entendeu? Porque daí ela já tá dentro. Aí ela já tá com o pezinho, é só a gente dar o pontapé.
me diz uma coisa, sensacional isso, excelente, excelente. É porque é uma ideia maior que eu aprendi recentemente com dois colegas nossos, a Rafaela Brandão e a Edna Alves, duas Maravilhosa! professoras maravilhosas, Amo, conheço. né? Do Rio, Sensacional amo. o trabalho dela de movimento. E o Bortolato, o Bortolato, ele também tem essa pegada do movimento, de trabalhar o corpo, como é o trabalho do Menegatti, não sei se você já ouviu falar do Menegatti também, professor Menegatti, ele trabalha essa questão do movimento, é aquela funcional, a origem da palavra funcional, né? Os movimentos que a gente usa no nosso, da atividade da vida diária. Sim. E aí, quando você traz isso para esse processo, é sensacional, porque simplifica. Sim. Porque as pessoas imaginam exercício como aquela coisa que tem que ter equipamentos, que tem que ser numa academia, que tem que ser num parque, tem que ser num lugar que tem equipamentos, aparelhos, né? É tipo, e para alguns isso é sala de tortura. Então, quando você leva isso para a realidade, meu irmão, caminha. Você vai, em vez de você ir para o trabalho de ônibus, ou você vai andando. Se você andava de elevador, vai de escada. É aquela coisa básica que já começa a fazer uma diferença gigante na vida de um sedentário. Sim, exatamente. E que ninguém Beleza. valoriza. Isso. Né? Que ninguém valoriza, nem Não, ele mesmo, né? isso. Mas aí que tá, aí vem o papel do professor de educação física, de começar a valorizar mais essas pequenas conquistas, que na verdade são gigantes para a saúde das pessoas. Então, Sim, mas adorei sabe que isso eu. também. Mas sabe, só uma crítica a isso, né? Aos outros profissionais, a nós até, que precisamos até pensar um pouco nisso. Nós Claro. também somos profissionais que queremos ver resultados. E às É, vezes o resultado não é estético. E a gente também busca esse resultado estético, né? A gente quer ver do nosso paciente, não, ó, melhorei minha massa magra, não senti. E não é. não é. Né? É isso, é a gente tirar ele daquele mundo que ele está vivendo de doença, de tristeza, de adoecimento mesmo, né? Esse processo do adoecer, que é horrível, que até isso faz diferença, impacta muito negativamente biologicamente esse corpo, né? Colocando ele cada vez num padrão mais de descida, e se entregando cada vez mais e fazendo com que a doença realmente tome conta de todo o processo de vida. A gente com uma ação consegue tirar ele disso. E às vezes somos só nós, Ângelo. Só nós. Porque todos Verdade, os outros profissionais são profissionais da doença. Nós não! Nós somos da saúde, nós nascemos na saúde, nós nascemos na pedagogia. A gente tem todo o processo pedagógico dentro da nossa cabeça. Se essa criança, se a gente colocar, né, mudar o público e colocar para um infantil na escola, no ensino fundamental, pô, esse menininho não quer jogar futebol. A gente vai usar de artifícios pedagógicos para fazer com que ele participe com o grupo. O adulto com câncer, sem câncer, com HIV, com doença crônico-renal, o doente em si é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Então a gente precisa começar a olhar para o ser humano, parar de olhar para a ação em si. O que você quer? O que você gosta? É olhar para aquela pessoa e sentir no olhar dela o que ela está precisando. A gente tem muita ferramenta para dar. Mais do que um médico, mais do que um fisioterapeuta, mais do que um enfermeiro, mais do que um farmacêutico. A gente tem muito mais vivência de gente do que esse pessoal, entendeu? É verdade. Não, isso é tão verdade, minha amiga, que a medicina começou a procurar mudar. Hoje, nas redes sociais, eu até compartilhei isso, tem um movimento forte que é a medicina do estilo de vida. Porque eles entenderam que a prevenção é o melhor remédio, né? E a medicina, esse tempo todo, o próprio Atia fala isso no livro do Outlive, ele fala que a medicina tem 3 etapas, o nascimento, depois, que é 1.0, a 2.0, que foi focada, até hoje a gente vive a 2.0, que é focada no tratamento, né, na cura, na medicação e tal, e a gente está, se Deus quiser, vivendo a transição, isso muito impulsionado por tudo que a gente viveu na pandemia,
é a transição da 2.0 para 3.0, que é a medicina preventiva, que é a medicina do estilo de vida. E, gente, estilo de vida é o que a educação física trabalha, pelo menos desde 2000 para cá. Eu vou colocar 2000, porque é quando o Marcos Narras, né, com aquele livro Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida, ele define estilo de vida e ele já começa a nos preparar para isso. Então, assim, mas o professor Mauro Ghiserini, que você também deve conhecer, Sim. já fala disso desde a década de 90. Então, assim, a educação física, de verdade, eu concordo plenamente com você, nada de braçada nessa história de trabalhar com saúde. Só que a gente precisa se despir desse nosso viés, vamos dizer assim, de treinamento focado em performance e resultado, que para esse povo do bem-estar ou da grupos especiais não serve. Nada contra. A gente, graças a Deus, a gente tem, como de você, a gente tem ferramenta para trabalhar com todo mundo e para todos os objetivos. Mas quando eu olho para grupos especiais, tirar o povo do sofá, é outra pegada. É isso tudo que você está falando aí. Meu Deus, sensacional. E aí, minha amiga, olha só. A pessoa veio trabalhar com você. Ela, pô, Andressa, topei, vamos lá. Né? Esse nosso amigo, perfil o número 1. Como é que é a rotina desse cara com você? Ele treina com você todo dia? Ele treina online, treina ao vivo? Como é que fica isso? Eu tenho Ao vivo não, é bastante paciente. presencial. Isso. Eu tenho paciente Ao vivo, presencial que eu atendo aqui em Campinas e região, que é onde eu trabalho. Eu moro no interior de São Paulo, então eu atendo esses pacientes num raio próximo à minha casa. Mas a perfeito, grande maioria hoje é online. E online eu atendo no mundo todo. perfeito. Hoje eu faço parte eu sou a referência da educação física numa instituição, numa ONG portuguesa, chamada Partilhas. E lá eu ofereço todo o suporte relacionado à atividade física, o exercício como ferramenta mesmo, não só de cuidado, mas de manejo de sintoma, de acolhimento, né? A saúde da Europa é muito diferente da nossa, muito, tá? O esquema, o protocolo, a forma que desce os profissionais que lidam com esses pacientes é muito diferente do Brasil. A gente está assim, 1 milhão de anos-luz na frente de tudo ali na Europa. E aí eu atendo esses pacientes lá. Então, eu estou focada bastante em Portugal e nos arredores de Portugal, Espanha, França, enfim. E aqui no Brasil, eu estou desde sempre, né? Aí há 6 anos atendendo online. Esses pacientes normalmente se encontram comigo presencialmente 2 vezes por semana, num encontro, numa aula online, que eu converso um pouquinho, aí faço as aulas, mas a maioria deles é pelo YouTube. Então eu faço uma consulta com você, né? O José apareceu aqui, o José tem câncer. Eu faço uma consulta inicial, vejo quais são as demandas dele, analiso profundamente toda a medicação, orientação da equipe médica, exame, eu sou super atenta a exames também, diagnóstico, experiência com a prática de exercício, o que ele gosta de fazer, acolho, entendo o lado psicológico, depois eu gravo o treino A e o treino B no YouTube e mando para ele ficar 1 mês. E aí ele consegue ficar lá no YouTube na casa dele, ele espelha na televisão dele, faz os exercícios que eu propus, todos comentados, todos ensinados, e aí ele me manda mensagem: Andressa, só fiz o treino de hoje, daí eu dou um check lá. Ah, Andressa, hoje eu não fiz, senti que eu tava meio down, tomei uma químio ontem, mudou a data da químio, demorou mais, tive alguma intercorrência. Ah, ok, treino bem, então você vai fazer depois de amanhã. Entendeu? Aí eu vou manejando esse treino. É um atendimento super especial, super customizado. Não é fácil, porque a gente tem uma demanda de pacientes gigantesca para estruturar, mas é o que funciona para eles. Esse começo, para eles, é muito importante que a gente esteja perto, né? Porque eles ficam bem seguros com o que é possível fazer. Isso que eu ia te perguntar, né? Que deve entrar, principalmente para esse público que nunca treinou, vem aquele medo do cara, será que quando ele vê você fazendo, ele fala assim, cara, tudo bem, é lindo a Andressa fazendo, mas será que esse corpinho aqui que tá sedentário e agora doente, ele vai conseguir fazer esse movimento e tal? Como é que
Aí, eles, como é que é essa questão deles ganhando confiança através do online, né? Porque o ao vivo tem lá você para estimular o cara, mas quando você passa no online, ele vai ter que ser muito automotivado para realizar. Como é que você tem percebido isso? Sim, então, como o tempo é curto, eles tendem a fazer. Dura mais ou menos meia hora cada sessão. E aí você Perfeito. vai abordar de acordo com aquele paciente, com o que aquele paciente quer ouvir, né? Tem gente que é assim, ai, não vejo a hora disso terminar logo. Então você olha e fala assim, faz mais esse que nós vamos terminar logo. Ou tem aquele que fala assim, ai, Andressa, hoje eu queria conversar. Ah, então vamos fazer conversando, que é melhor. Vamos fazer conversando, porque fazer conversando é vida. Aí tem aquele outro que, nossa, Andressa, hoje eu tô, ó, faca na caveira, uhul, ó, uhul. Aí você arrebenta. Então vamos, põe música, vai. Aí dá para fazer, né? Então a gente vai naquele somebody love do profissional de educação física, que já trabalha com gente há um tempão, a gente tem um senso para saber o que o paciente quer, né? O que ele gosta, e a gente vai pelo caminho que é prazeroso para ele, Ângelo. Eu acho que o grande detalhe do exercício para o paciente oncológico é que aquilo seja uma fonte de prazer, mesmo que mínima naquele momento, que é super difícil, mas que tire ele daquele cenário de adoecimento. Eu acho que essa é a grande sacada. Tipo, cara, ok, você tá doente, não vamos negar isso, também não vou ser leviana com isso, é uma condição grave, isso influencia na sua vida, influencia no social, no comportamento, no financeiro. Mas sabe o que é? Você vai passar por isso. E aí você tem duas escolhas: sofrer o tempo todo com isso, ou ter um bálsamo de alívio aqui que eu prometo te dar. O que você quer? Fica muito difícil eles não escolherem a gente. É verdade. Falando nesse bálsamo, quando uma químio, por exemplo, quando é que a pessoa pode. Como é que você faz a adaptação, né, a adequação dessa relação exercício e quimioterapia? Tá. Né? Em que momento entra o exercício? Antes da químio, depois da químio, durante o tempo todo? Como é que acontece isso, por favor? Olha, a primeira coisa que a gente avalia enquanto profissional da área é o diagnóstico em si, né? Então, cada diagnóstico ele tem uma especificidade. Câncer de cólon, ele tem uma lista de possibilidades de medicações a partir do tamanho daquela doença, do estadio daquela doença. Câncer de mama tem as dele. Câncer de próstata tem as dele. Então, cada doença, ela traz uma particularidade dentro das medicações, dos efeitos adversos esperados e do tipo de tratamento que a conduta médica sugeriu para aquele paciente. Então, vou dar um exemplo aqui da maioria, tá? Câncer de mama, que é o diagnóstico mais incidente no país e no mundo e que a gente recebe com mais facilidade na clínica e como contato aqui no meu Instagram. Uma mulher chegou, câncer de mama, 47 anos, ok. Aí a primeira pergunta, eu tenho câncer de mama. Ah, legal, você pode me mandar o seu laudo de imunohistoquímico e de anátomo patológico? Toda paciente carrega isso no braço como se fosse um documento, assim. Aí ela me manda. Aí eu vou analisar. Olha, uma doença de estadio X, grau 3, metastática, não metastática, localmente invasiva, não invasiva, já fez cirurgia, não fez cirurgia. Na mama, por exemplo, se ela fez cirurgia, é uma conduta. Se ela não fez, outra conduta. Se ela tirou linfonodo, uma conduta. Se ela não retirou linfonodo, outra conduta. Se ela retirou parcialmente os linfonodos, outra conduta. Se ela vai tomar hormônio, outra conduta. Eu tenho, só no câncer de mama, umas 20 variações, né? Agora, basicamente, se a gente olhar só para quimioterapia, o médico administrou uma quimioterapia hoje, tá? Essa quimioterapia, ela tem um tempo para ser administrada de novo. Ela faz efeito nesse tempo, tá? E como é uma medicação muito agressiva, o médico não pode fazer uma quimioterapia hoje e uma depois de amanhã e outra depois de outro dia. Não, ele tem que cumprir um protocolo que pode durar do dia 1 ao dia 14, do dia 1 ao dia 21, do dia 1 ao dia 28. Às vezes, dependendo da dose e do tipo de quimioterápico, medica-se todo dia. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você imagina esse organismo com essa bomba de medicamento, né? Com esses intervalos,
ou em alguns outros diagnósticos, sem intervalos, todo dia. O que a gente vai analisar? Exame e aspecto clínico. Esse paciente vai trazer para a gente sintoma. Ele vai falar, Andressa, eu tomei a quimioterapia segunda-feira, hoje é quarta, eu tô bem cansada. Aí a gente vai ver se corresponde exatamente com o efeito colateral esperado daquela medicação para aquele dia. A medicação ela tem um período de ação máxima em que ela faz aquela ação no organismo. Por exemplo, no câncer de mama, ela começa a inibir toda a medula. Então, a gente tira aí células vermelhas e células brancas, começam a ficar suprimidas, o que diminui a defesa do organismo. Aí a gente sabe que nesse período, a gente chama período de nadir, não sei por que chama isso, tá? Mas nesse período nadir, com essa baixa de células vermelhas, células brancas, obviamente eu não vou colocar um exercício de alta intensidade, porque a gente sabe da demanda de oxigênio que esse corpo vai precisar para administrar aquele sistema na alta intensidade. Então ali eu diminuo a intensidade e o volume do exercício, ou eu tiro da lista. Ela me liga, Andressa, eu tomei a quimio ontem, mas hoje já é sábado, eu tô melhor. Aí a gente já coloca uma intensidade maior. A periodização para o paciente oncológico, embora exista, a literatura traz a periodização já certinha de como tem que ser feita, para mim, Andressa, na prática clínica, não funciona. Não funciona. Porque a gente tem todas essas variáveis de diagnóstico, de quantidade de quimioterápico, de quimioterápico, tipo de doença, histórico do paciente, sintomas manifestados, medicações associadas, o que ele gosta. Você entende a complexidade disso? É então, humano, não é ciência exata, né? Não dá para protocolar tudo. E não é qualquer profissional que consegue lidar com tudo isso. Né? Então, é um profissional que já precisa ter um mínimo de experiência clínica para conseguir entender que cenário, né? Que métier ele está entrando. Não é fácil. Falando nisso, minha amiga, se eu ou qualquer colega nosso que está nos ouvindo, nós, pobres mortais, profissionais de educação física, quisermos atuar nessa área, com essa competência que você atua, você ensina para a gente como é que a gente consegue... porque eu lembro que você contou essa história para a gente lá no Bem-Estar Brasil, de como é que você foi parar nessa vida, né? Mas hoje, como é que um futuro um estudante de educação física, um recém-formado, ou qualquer profissional que queira atuar nessa área, porque eu vou dizer que, infelizmente, né, ainda é uma área tem muito mercado, vamos dizer assim, para as pessoas que, infelizmente, tem muita gente vivendo isso ainda, enfrentando esse momento difícil que é lutar contra um câncer. Então, existe oportunidade, e não existem muitos colegas da área com essa tua especialidade, assim como o Isaac também, mas são poucos. E como é que a gente se especializa nessa área? Não existe assim uma especialização exclusiva para o profissional de educação física nas instituições brasileiras. Normalmente elas são multiprofissionais, mas que também acolhem a nossa área, tá? Então é possível. Eu sei que o Einstein tem, a USP acho que deve ter também, a oncologia multiprofissional, e ensina amplamente o que envolve todos os assuntos e as situações que envolvem essa grande área da medicina dentro de uma grande área da saúde, que é a nossa, né? Acontece que a onco, ela é bem específica e todo mundo que a gente fala de onco, fala de câncer, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Eles morrem. Isso deve ser difícil, né, Andressa? Então, eu acho que a primeira sugestão que eu dou para a pessoa, para o profissional de educação física que quiser entrar nessa área, é pensar que ele vai lidar com a morte um pouco mais de perto. E tem gente que não quer. E tem gente que não gosta. E tem gente que não tem estômago. E tem gente que acha difícil saber que a finitude existe, tratar alguém e, de repente, essa pessoa não estar mais lá. Né? Nem estou levando em consideração que isso pode acontecer com um aluno nosso que está saudável. Né? Mas é que o câncer, ele traz esse estigma de morte. Então, a sugestão inicial é, amigo profissional da área, você precisa gostar de gente e
vez ou outra, você vai ter alguns pacientes com uns diagnósticos um pouco mais avançados. E você, certamente, em algum momento, vai lidar com a morte dentro da sua carreira, junto a esse paciente. Acontece muitas vezes? Não. A gente consegue fazer um bom acompanhamento, tá? E aí, proporcionar cada vez mais saúde e qualidade de vida para esse paciente, a fim de que ele viva mais e melhor. Então, a gente tem a opção de seguir essa área e pensar na morte, ou a gente tem a opção de seguir nessa área e falar assim, cara, eu vou usar da profissão que eu escolhi para fazer esse cara viver mais e viver melhor. Bom, aqui já mudou. Então, a gente já tem esses profissionais que querem realmente fazer diferença na vida das pessoas, né? Viver mais e melhor. Aí a gente vai precisar de colocar esse cara dentro do cenário. Bicho, você sabe o que é oncologia? Você sabe como começa? Você sabe o que é câncer? Você sabe por que essa pessoa teve câncer? Você sabe como isso impacta no organismo da pessoa? Quem são os profissionais envolvidos em tudo isso? Você já viu um exame? Já sabe qual é? O que você sabe desse assunto? E aí a gente vai colocar ele numa imersão bem generalizada sobre o assunto câncer. Isso eu ensino tudo no meu curso, tá? O que é câncer, como ele tem que olhar para o paciente. Eu tenho uma anamnese super complexa que relaciona ao exercício físico, que eu mesma criei, que eu vou fazendo tópico a tópico. E quando eu vou passando tópico a tópico, vai abrindo a cabeça do profissional. E fala, Andressa, não é possível. Não é possível, é isso. Aí vai começando a fazer sentido, porque as relações começam a ficar claras com a nossa área, né? E não tem como falar de câncer e não falar de treinamento esportivo. Tudo vem do treinamento ali. A gente vai colocar as regras do treinamento esportivo para lidar com esse paciente. Então, o cerne é a nossa área também, né? É que a pessoa que está entrando agora na onco não vê muito a relação. Por isso que é interessante falar com um profissional que realmente lida com o paciente oncológico, né? Porque já vem com tudo mastigado e já consegue te colocar nível hard, avançado, lá na frente, sobre todo o cenário da onco, né? E me diz uma conta, agora momento jabá, como é que a gente encontra esse curso? Como é que a gente faz esse curso com você? Fala pra gente aí, por favor. Agora, depois do carnaval, toda sexta-feira à tarde, das 14 às 16h30, vai funcionar em forma de mentoria. Então, são profissionais de educação física que precisam já ter formação, né? Não dá para ser estagiário, e que realmente tenham interesse em saber como é que funciona isso, né? Em realmente cuidar do paciente. Ser mais um profissional que faça parte da equipe assistencial ambulatorial hospitalar. Porque agora a gente pode trabalhar, são ambientes abertos para a nossa área agora, que não eram há 3 anos atrás. Então a gente tem que estar no SUS, a gente tem que estar no hospital, a gente tem que estar na UTI, a gente tem que estar nesses ambientes. E eu acredito nessa formação profissional exatamente para começar a abrir a nossa profissão a ser melhor aceita, a ser mais reconhecida, principalmente mais respeitada dentro da área da assistência. Por quê? Todas as outras profissões nasceram no hospital. A nossa não. A gente está tentando tomar o nosso pedaço agora, num momento bem mais difícil, né? Então, a gente precisa abrir esse caminho. Aí eu ensino esses profissionais todos que quiserem a fazerem isso, de sexta-feira, das 14 às 16h30. E como é que a gente se inscreve no curso, Andressa? Como é que a gente acha? Vai me chamar no WhatsApp. Não abri as inscrições ainda, porque eu ainda estou organizando a agenda de profissionais que já estão na lista de espera. Legal. Mas vou abrir no Instagram, é só ficar atento ao meu Instagram, que vai estar lá, anunciado que essa mentoria abriu. E só para fazer mais um pouco de jabá, eu tive 2 mentorados muito bons. Uma delas, a Sejane, ela foi referência no Hospital do Amor do Tocantins, primeiro hospital do câncer da região norte do país. Ela treinou comigo, foi minha mentorada, então ela cuidou de todo o processo lá no Tocantins. E o Bruno, que é um maravilhoso, Bruno Lima, ele cuida da galera da Onco no Rio de Janeiro, também uma referência fortíssima no Rio. Vem com uma pegada bastante de movimento, bastante de acolhimento. Gosto muito do trabalho do Bruno. Então, são 2 pessoas que fizeram sucesso total dentro da Onco e que, graças a Deus, eu pude ajudar e abrir caminho. Nossa, que bacana! E aí, para a gente fechar a nossa conversa, vamos voltar aqui para as pessoas, né? Para
A gente agora deu uma dica de ouro para os profissionais de educação física que querem atuar nessa área. Não esquece de mandar para mim, que eu vou divulgar com o maior prazer do mundo, ajudar mais colegas nossos a atuarem nesse mercado. O que você fala para aquele nosso amigo, né, aquelas pessoas que você atende, que acabaram de receber o diagnóstico e que estão assim, o que eu faço agora? Né? Qual a orientação que você dá para essas pessoas? Não acabou. Não Eita. acabou. Não é o diagnóstico mais fácil de se ouvir, mas não acabou. E eu não sei se o fato de não ter acabado te traz desespero ou traz alívio, né? Porque eu brinco muito com eles, assim. Eu falo, gente, vocês vão ter horrores de boleto da Pernambucanas para pagar. Vai ter o PVA do carro. É uma loucura. Vai continuar pagando o boleto. Quer você goste, quer não, porque tem solução. E qual é a solução? Tratamento. Tem tratamento. E tudo que tem tratamento te dá possibilidade, te dá oportunidade, te dá vida. Então, não acabou. Eu respeito esse momento. Você vai sofrer, você não vai acreditar. Nunca pergunte por que você, pergunte para que você. A gente vai chegar junto, caminhando junto numa solução para isso aí. Eu posso garantir que você vai viver sua vida muito mais, muito melhor depois de começar esse tratamento e de seguir. Você vai ver que tem muito mais oportunidade e pega um gosto pela vida tão diferente do que você tinha. Então, vamos juntos. Uau, minha amiga, gratidão gigante mais uma vez por esse encontro. Você sabe que de vez em quando eu vou te perturbar, porque é muito bom conversar com você. Você é não só uma referência como profissional, mas é uma referência como gente, assim, como uma pessoa que gosta de cuidar, né? E isso faz uma diferença enorme na vida de todo mundo que passa por você, né? Não seus alunos, seus clientes, a gente, colega da área, enfim. A gente só pode desejar assim muita saúde para você. Eu vou desejar para você o que eu desejei, que eu estou desejando para todo mundo em 2024, que é muito SOS. Saúde para realizar, otimismo para acreditar e sabedoria para conviver, né? Porque a gente precisa conviver com os outros para poder até gerar autoconhecimento. Vou deixar aqui, gente, vou fazer uma collab com você, tá? Vou salvar aqui para salvar no seu Instagram também. Eu já vi que você convidou o povo lá, muito obrigado, isso é legal demais. Que a ideia desse conteúdo é chegar no maior número de pessoas, para a gente poder orientar as pessoas nesse sentido. E lembrar que, gente, na próxima quarta-feira teremos um segundo episódio do Você na Sua Agenda sobre os 4 cavaleiros ainda, né? Hoje a gente falou de câncer com a Andressa Semionato. E na próxima quarta a gente vai falar sobre as disfunções metabólicas com o Alan Bastos, profissional de educação física também, que vai nos orientar aí nesse caminho, nessas outros transtornos, né, de saúde que tanto precisam da nossa atenção e que, de novo, por isso vai ser outro professor de educação física. Vou repetir aqui a frase do autor do livro, do Outlive. Exercício físico é o mais poderoso medicamento para aumentar a longevidade. Obrigado, amiga. Fica com Deus. Eu que agradeço. Obrigada a você. Eu estou sempre à disposição para você e para todos os outros profissionais e pacientes que surgirem aí no nosso caminho para salvar a vida deles com atividade física. Tamo junto. Perfeito. Fica com Deus. Abraço na família aí. Tudo de bom. Beijo.